Vitor Pereira agredido. Notícia espetacular no Mengão. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Aqui no meu, no seu, no nosso canal, Gustavo Henrique Dando Choque. Aciona o sino da notificação para todos os vídeos, inscreva-se aqui embaixo, deixa o like maneiro, compartilhe nossos vídeos e vem comigo, Nação Rubro-Negra. Deixa eu agradecer aqui aos meus amigos Betânia e também ao Alberto João, que estiveram aqui ontem. Ontem um dia muito difícil para o Choque. Vou dizer para vocês, quero agradecer todas as mensagens de carinho, mas eu fiquei muito debilitado. Acho que o Choque pegou uma virose, fiquei de cama, pesado o dia todo. Foi ruim, fui quase de ambulância para o hospital. A coisa foi complicada, mas graças a Deus estamos aqui. Hoje já estou bem melhor, já bem mais tranquilo, a voz mais firme. Ontem estava com a voz meio fraca, mas graças a Deus estamos aqui, firmes e fortes mais uma vez, para falar de Mengão e falar um pouco também de Copa do Mundo. Afinal de contas, hoje tivemos a outra semifinal e a França não tomou conhecimento de Marrocos e venceu por 2-0. Mas quem escuta assim acha que o jogo foi fácil, quando na verdade o jogo não foi fácil, o jogo foi trabalhoso. Seleção de Marrocos teve mais posse de bola, seleção de Marrocos foi agressiva. É impressionante o sangue que esses marroquinos têm. Os caras correm, os caras vão para cima e agora estamos diante de uma grande decisão, França e Argentina. Infelizmente, o Brasil fora, mas vai fazer o quê? A Copa do Mundo é assim, não tem jeito e vamos para dentro. A minha pergunta para você é o seguinte: de um lado Mbappé, do outro lado Messi. Quem é o favorito? Pergunta número 1. Para quem você vai torcer na final da Copa? Coloca aqui no comentário que eu quero saber o que vocês estão pensando a respeito dessa situação, que é sempre uma situação muito importante. Olha só, deixa eu falar para vocês. Eu hoje assisti atentamente, daqui a pouco eu vou trazer uma notícia espetacular que você só vai saber aqui no canal Gustavo Henrique Dando Choque. Eu assisti atentamente a entrevista do Duílio Monteiro, presidente do Corinthians, hoje, sobre a saída do Vitor Pereira. Eu vou dizer para vocês que, institucionalmente, que para mim é o mais importante, as duas entidades não saíram prejudicadas. O Duílio disse que quando o Flamengo foi contratar, o técnico já tinha deixado o Corinthians já tinha até assinado contrato com outro treinador e que a relação com o Flamengo continua a mesma, que é boa. E eu vou falar para vocês que eu estava preocupado com isso. Afinal de contas, olha como o Corinthians foi importante para a gente recentemente. Eu não me esqueço daquele Campeonato Brasileiro, não. É bem verdade que gastamos dinheiro, mas os caras foram lá e seguraram e fizeram o resultado para que a gente pudesse ser campeão. Então a gente tem uma taça na conta deles, literalmente. E eu estava preocupado que essa situação pudesse gerar um estresse, algum problema. Apesar que, para mim, o Corinthians pode ter o presidente que tiver. Para mim, quem manda no Corinthians é o André Sanches. Ele pode não ter o cargo, mas para mim a voz desse cara aí é a voz mais respeitada que tem e não tem conversa. Então, assim, com relação ao que ele falou do Vitor, daqui a pouco eu vou falar do Vitor foi agredido, não foi pelo Corinthians não. Com relação ao que ele falou sobre o Vitor, aí é uma situação particular do presidente, dirigente e do treinador. Nós também não temos nada a ver com essas falas. Literalmente, a gente não tem nada a ver. O Flamengo não participa dessas paradas, não tem acordo, tem nada. Então, assim, também acho ruim qualquer tipo de comentário. Assim, não tem o que comentar, não tem o que falar, não tem o que dizer a respeito dessa situação. Então, assim, é uma parada que, para mim, fica entre Corinthians e Vitor Pereira. Agora, eu já falei a respeito dessa situação aqui,
mas agora volto com mais intensidade. Por quê? Porque as pessoas estão realmente perdendo o respeito. Para mim, o que aquele comentarista mequetrefe sem vergonha fez hoje com o Vitor Pereira, isso para mim não é fala, isso para mim é agressão. Gente, ele deixou claro que o cara ia para a noite, que o cara armava situações no hotel do Corinthians. Pô, vê lá, cara. Isso é agressão. O cara é chefe de família. Pô, isso é brincadeira, pô. Isso deixa o cara na berlinda, isso deixa o cara perturbado, pô. O que é isso, meu amigo? O que é isso? Onde é que nós estamos chegando? Eu tive uma conversa há pouco tempo com um amigo meu, que ele falava o seguinte: é impressionante hoje em dia o que as pessoas fazem em rede social para mitar. E eu vou dizer para vocês, é impressionante e é uma falta de respeito. Se eu fosse o Vitor Pereira, eu processava esse rapaz. Eu fazia ele provar tudo o que ele falou. Eu não deixaria barato não, porque afinal de contas, a imagem que sai arranhada é a do treinador. É a do treinador. Você já imaginou a esposa do cara dar uma olhada nas declarações dela? Pô, que história é essa de hotel? Que história é essa pra noitada? Que papo é esse? Deixa o cara numa situação complicada. Então assim, porra, é muita sacanagem. É agressão desnecessária. Por quê? Quer ficar bem com a torcida do Corinthians? Porra, mais do que já ficou, já jogou, já ganhou pelo Corinthians, não precisa disso. Gente, algumas pessoas aqui, no último vídeo que eu fiz, me interpelaram quando eu disse da grande contratação do Flamengo. Choque! Preparador físico é grande contratação. Gente, eu estou nos bastidores do Flamengo no dia a dia. Eu digo e repito para vocês. Vocês não têm ideia da importância desse Mário Monteiro dentro de uma comissão técnica. Vocês não fazem ideia. E eu faço exatamente porque eu estava lá em 2019 e eu acompanhei quantas vezes esse cara foi para-raio para o Jorge Jesus. Ele é muito mais do que um preparador físico. Escutem bem o que eu estou falando para vocês, para depois ninguém dizer que foi surpresa, que foi isso, foi aquilo. O cara é realmente incrível. Vai por mim, escutem o que eu estou falando. É um grande reforço. Olha só, gente, antes da notícia espetacular que eu tenho para trazer para vocês, eu quero dizer o seguinte: o orçamento do Flamengo para 2003 será votado nesta quarta-feira com R$1 bilhão, mesmo sem prever títulos, e também com o número de venda de atletas reduzidos. Então, é realmente uma previsão interessante para o Flamengo, receita estimada em 942 milhões de reais, é muita grana. Esse ano passou de 1 bilhão. E também tem contrato com a Adidas, que foi contabilizado em 2022, não em 2023, por isso que diminui um pouco. O clube estima fechar 2022 com 158 milhões de reais no caixa, enquanto para 2023 a previsão de 89 milhões. Nos recebíveis, o Flamengo calcula 51 milhões a arrecadar em 23 por vendas de Gerson, Lázaro, Gustavo Henrique, além de 17 milhões em novas vendas. O clube, porém, tem 154 milhões a pagar por Pedro, Gabigol, Pulgar e Cebolinha, além de prever no orçamento gastar mais 48 milhões em novas aquisições somente no próximo ano. Então, é realmente um período excelente para o Flamengo, as finanças em dia, tudo certo, tudo moralizado e vamos com tudo. A notícia espetacular que eu tenho para trazer para vocês, sabe qual é? Vocês sabem quanto subiu o patrimônio do Flamengo nos últimos 10 anos? Eu vou dizer para vocês. Já acionou o sino da notificação para todos os vídeos?
aciona e vem comigo. Subiu 800 milhões de reais, quase 1 bilhão, patrimônio físico do Flamengo. É realmente o que mostra o caminho saudável que o clube anda, que o clube navega, e está todo mundo, os gestores do Flamengo estão de parabéns, porque realmente não é mole para ninguém fazer isso aí. Nação, tamo junto, vamos para dentro e vamos com tudo.